A partir de agora está valendo mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Dr. Jorge Jardim Bastos, durante 30 anos como médico, atendeu a população de Sales Oliveira. Ele morreu em 1966, mas deixou uma trajetória de um médico humanitário, no trato e no jeito de atender os seus pacientes. 3 pessoas se uniram para escrever um livro relatando esses fatos. Dr. Aldorico Bianco, o Dr. Bianco. Também ao lado dele, o Dr. Edson Liberti e a salense Camila de Souza. Os 3 relataram num livro que foi lançado na semana passada e que traz em detalhes a forma, o jeito carinhoso e atencioso com que ele tratava os seus pacientes. E um dos escritores dessa obra que homenageia o Dr. Jorge Jardim Bastos é o querido Dr. Aldorico Bianco. Doutor, a gente percebe pelo próprio evento que foi realizado que é uma homenagem a um homem que tinha um perfil humanitário no atendimento aos pacientes. Explica isso para a gente. Eu fui testemunha porque eu nasci aqui em Sales Oliveira e vivi até os meus 19 anos. E a gente tinha uma convivência muito grande com ele. Ele era muito amigo da minha família, meu pai, e ele era uma pessoa que era realmente muito caridoso, era uma pessoa que era diferenciado, era uma pessoa extremamente culta, era uma pessoa que atendia a todos sem distinção de raça, cor ou de posição financeira. Fomos testemunha muitas vezes do que ele fazia. Era um médico muito caridoso. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que se distanciava da época de outros profissionais pela habilidade clínica, como exercia a medicina e como fazia diagnósticos importantes, sem ter a tecnologia que hoje nós temos. Portanto, era realmente uma pessoa diferenciada. Agora, uma coisa e uma frase que o senhor conhece, né, de um poeta cubano, José Martí, de que 3 coisas são importantes na vida de uma pessoa: plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. O senhor completa esse ciclo com um brilhantismo. Não, muito obrigado, Tarciso. Eu agradeço muito, a oportunidade de ter sido inspirado juntamente com meu colega Edson e a minha Camila, coautora, que foi realmente um prazer muito grande poder fazer isso, porque sendo salense e tendo vivido, ter tido o privilégio de ter sido contemporâneo do Dr. Jorge e por ter sido também inspirado por ele para fazer medicina. Então eu tinha essa obrigação de fazer alguma coisa por ele. Quanto tempo, na verdade, que é uma curiosidade de todos aqueles que estão nos vendo, quanto tempo foi necessário para que essa obra fosse totalmente escrita? Praticamente 2 anos. Foi quando o Edson veio aqui em Sales Oliveira e, ao deparar com o túmulo do Dr. Jorge, então despertou o interesse de fazer esse trabalho. E me procurou, como nós já tínhamos um conhecimento anterior de épocas que nós fizemos um curso de pós-graduação há quase 20, 30 anos atrás. Então o Dr. Edson também me inspirou e começamos então a fazer uma pesquisa. E a coisa foi crescendo. O Edson veio aqui, como ele falou aqui, mais de 20 vezes em Sales Oliveira para poder coletar dados com o auxílio da Camila, que era uma pesquisadora, é uma pessoa realmente espetacular. Ela conhece muito da história de Sales Oliveira. E levantou, inclusive, a homenagem que eu tive o prazer de fazer para o doutor José, que é um salense, professor da Universidade também de Ribeirão Preto, e que escreveu esse livro que retrata muito bem Sales Oliveira nos anos 40, 50 e 60. Dr. José Alberto Melo de Oliveira. Viu? E um dos 3 escritores está aqui comigo, Camila de Souza. Salense, tem uma grande participação na cultura da cidade. Uma curiosidade que eu tenho: um tema como esse requer pesquisa, porque o Dr. Jorge morreu em 1966, portanto faz muito tempo.
Quando surgiu a ideia, como é que foi o seu trabalho, que eu sei que você fez muito trabalho de campo em termos de trazer as informações e depois, com a ajuda dos outros 2 escritores, fazer o processo de sistematização. Explique para a gente. Então, primeiro, já comecei buscando no próprio trabalho que eu tinha feito antes, que era o Almanac, Sales Oliveira, 120 anos, que a gente lançou. Já havia, portanto, um livro anterior. Isso, lançamos em 2020, em dezembro de 2020. Então, o Almanac já deu bastante base, porque ali a gente abordava o Dr. Jorge, porque ele é nome de um logradouro público, então você tinha uma pequena biografia dele. Ali falava-se da Salense, então você tinha uma parte dele como presidente da Salense. Tem a parte da política no Almanac, e aí fala da emancipação política e tudo mais. Então, tinha alguns pontos dentro do Almanac que ele era citado. Então, ali eu já tinha ali onde começar e poder expandir. O segundo momento nessa história foi a gente encontrar contemporâneos dele, pessoas que estavam vivas na época dele, que foram atendidas, ou que alguém da família foi, e que poderia contribuir de alguma forma, dando depoimento e tudo mais. Então, do Almanac, fomos para a pesquisa de campo mesmo, nas redes sociais, na rádio, no boca a boca. Olha, alguém conhece o Dr. Jorge? Alguém lembra dele? Se tiver, entre em contato com a gente. Então, foi esse, o trabalho de formiguinha, do Almanac para o trabalho em campo. E, na verdade, para quem, por exemplo, é de Orlândia, conhece esse nome, Dr. Jorge Bastos, no sentido do campo da Salense. E para quem não sabe, ele foi presidente da Salense nos anos 40, é isso? Isso, ele foi praticamente, acho que o segundo presidente da Salense, ele foi em 47 a 49, então a gente fala que é a fase de ouro da Salense ali. Ele punha dinheiro do próprio bolso para comprar uniforme, ele arrumou o campo, então ele tinha um esmero, tinha um cuidado com aquele campo ali. Então ele foi presidente da Salense, foi técnico, criou um time de futebol chamado 8 de Maio na década de 50 ali, finalzinho de 50, então o esporte era a vida dele, era São Paulino, né? Agora, na verdade, Camila, quando a gente vê o título, né? Dr. Jorge Jardim Bastos, um médico de verdade. E a gente vê que essa verdade seria um médico humano. Isso. Essa era uma característica, pelo que você ouviu, daqueles que foram pacientes dele? Sim, era um médico que não tinha tempo ruim para ele, que saía de madrugada para atender um parto numa fazenda, que se vinha gente de longe, não importava o horário, se era de manhã ou à tarde ele atendia, se tinha dinheiro, não tinha dinheiro, ele atendia da mesma forma. Então, qualquer pessoa que viesse à porta dele, procurar por ele estava à disposição ali. Então, tipo assim, era uma pessoa que altruísta, né? Se deu para a população salense, se deu para quem vinha procurar ele. Então, é uma pessoa que a gente coloca ele no pedestal, mas porque ele merece estar lá, por tudo que ele fez pela cidade. É um nome que a gente tem que se lembrar hoje e sempre. Então, é um médico de verdade, porque ele era um médico que pensava primeiro no paciente. Muitas vezes antes de si, ainda por cima. A gente vê esse trio, Dr. Aldorico Brígido Bianco, Dr. Edson Liberti e você. E, naturalmente, a gente percebe, no teu caso específico, que já era escritor, os outros 2 estão estreando como escritor. Isso é uma satisfação pessoal também para você, de trazê-los a esse universo, né? Com certeza, até porque eu acho, sim, é um prazer maior quando a gente escreve sobre a nossa cidade, quando a gente busca, quando a gente quer rememorar pessoas locais que fizeram. Então, tipo, falar de Salles, falar de uma pessoa tão importante, aí você tem o Dr. Bianco, que é uma pessoa ímpar, que é uma pessoa fantástica, professor Edson, que veio lá, não conhecia, vamos agregar o projeto. Então, para mim, foi maravilhoso participar. Foi um convite. De colaboradora, virei coautora. Então, não tinha melhor presente para participar, gente. Presente do Dr. Jorge para mim, gente. Fantástica. Uma característica que é muito forte, era muito forte no Dr. Jorge, era a medicina humanizada. O senhor Ângelo Ruzeni está aqui do meu lado. O senhor foi paciente do Dr. Jorge, né? O senhor se recorda disso? Quanto tempo? Fui paciente do Dr. Jorge na minha juventude, porque quando ele faleceu, eu tinha 25 anos. Então, às vezes, a gente ia lá, devido ao futebol, tomava umas pancadas e corria no Dr. Jorge, muito atencioso, muito bom. E no trato com as pessoas que são da sua época e que foram pacientes dele, parece que isso é unânime, o jeito humano que ele tratava os pacientes. Exatamente. Sempre igual, sempre da mesma maneira, muito atencioso. Era aquele homem que não ficava te olhando de frente, ele te punha do lado da mesa dele e te pegava, te perguntava, sentia você perto dele. Muito fantástico. E ter a oportunidade, como o senhor que colaborou também com o livro, trazendo informações,
para o senhor é uma forma de agradecê-lo por tudo que ele fez pela cidade, né, senhor Rosélio? Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que agradecer em muito, até mesmo pelo fato do número de placas que tem lá na sepultura dele, que o atendimento dele era fantástico, era muito bom. O senhor Rosélio falou uma coisa que é interessante. Ele está falando do número de placas que tem na sepultura. Ele faleceu em 1966, já faz muito tempo. E pelo que eu pude observar no próprio livro também, as pessoas continuam, mesmo aqueles que não chegaram a ser pacientes, mas são parentes de pessoas atendidas por ele, continuam até hoje prestando homenagem a ele. Ainda tem placas recentemente colocadas. É impressionante. Ele deixou uma história, um trabalho muito bom, muito bem feito, e ninguém esquece. Quem conheceu e que já morreu, tem outros que chegaram depois e ainda falam dele, comentam e admiram. Meus amigos, um fato extremamente interessante. Estamos do lado aqui dele que é jornalista, comunicador, querido amigo Tula Bonadio, pessoa muito conhecida aqui em Sales e em toda a região. Ele é o coordenador do Centro Espírita aqui em Sales Oliveira. Pedimos apenas um pouco de atenção sobre um fato que aconteceu que tem tudo a ver com o homenageado que é objeto dessa matéria. Explique para nós, Tula. Bom, o que acontece? Aproveitando o ensejo, porque quando o doutor Odorico, o Edson, a Camila estava catando, né? Como é que é? Catando? Não. Captando as Prospectando as informações, ele foi conosco e eu chamei. E lá, conversando, dando as informações para o pessoal, ele também incorpora e faz uma psicografia, que eu até achei que eles iriam usar na obra. Bem, é uma questão muito de fórum pessoal, de conteúdo, porque foi um conteúdo riquíssimo em identificações de espíritos que estavam ali naquele momento, como é a carta de hoje. Apenas para que você entenda, como ele disse estamos do lado aqui desse jovem Rafael Viana. Você tem 23 anos, Rafael? Sim, 23 anos. Você é de que cidade? Eu nasci em São Joaquim da Barra, morei lá até os 16 anos, mas mudei para cá já fazem alguns anos. Naturalmente, você nunca conheceu o Dr. Jorge porque ele faleceu em 1966. Você tem o que o Tula chama sempre uma capacidade mediúnica. Como é que você fez esse texto? Psicografou, na verdade, esse texto. Em que momento que isso foi solicitado a você? Assim que eu cheguei, passado um tempo, eu notei a presença do Dr. Jorge aqui nesse evento. E aí ele escreveu a mensagem direcionada às pessoas que estão aqui presentes. Inclusive, enquanto nós estamos ouvindo, vocês estão vendo aí as imagens dessa carta, né? Que foi feita por ele. Você leia para nós pelo menos 2 páginas, ou essa primeira página aqui. Querida Sales Oliveira, meu coração se regozija de alegria em encontrá-los todos reunidos. Reconheço que não me sinto merecedor dessa homenagem. Gostaria de dizer que estão aqui presentes os nossos amigos salenses, Dr. Raul César, os braços maternais de Guaraciaba e amigos como Sr. João Piscinato, a amável e sempre acolhedora Dalva Orsi, e a Dona Aparecida e muitos salenses que continuam vivos e atestam a cada um de vocês. A morte não existe. Agora eu percebo, você estudou até que ano? Eu terminei a escola, no ensino médio. Ensino médio. Isso. E eu percebo, meus amigos, não que uma pessoa que só tenha feito o ensino médio não tenha condição de escrever, mas eu vejo aqui a correção nas sílabas e outro mais. Você há quanto tempo tem essa capacidade de incorporar algum personagem, se é que a gente pode dizer tecnicamente? Como é que acontece esse processo? Bom, desde pequeno eu sempre tive contato com os espíritos, desde que eu me entendo por gente, eu os vejo, eles falam comigo, mas a psicografia começou a acontecer comigo mais ou menos aos 12, 13 anos de idade. Olha que coisa interessante. Um dos autores, Dr. Roberto Libetti, que está ao meu lado, não é de Sales Oliveira e não conhecia Sales Oliveira. Trata-se de um profissional da área médica, titular da Universidade de São Paulo. Me explique isso.
O senhor não conhecia o Dr. Jorge, e como chegou a ser um autor de um livro? Eu tenho... Falando dele, né? Sim, sim. Eu tenho por hábito, quando eu visito uma cidade, ir aos cemitérios. E como eu disse, não é uma atitude macabra, mas é exatamente porque eu entendo que nos cemitérios está sepultada toda a história de uma cidade. Então, as famílias, as obras de arte, o que está escrito nas lápides, tudo aquilo representa a formação de um núcleo, né? E as características dessa cidade estão expressas no cemitério. Então, a partir dali, você tem um entendimento de como tudo foi formado. E quando eu me deparei com o túmulo do Dr. Jorge, me impactou sobremaneira as placas em cima do túmulo. Era um volume muito grande? Sim, sim. E atuais, né? Porque ele morreu em 1966. E placas até atuais, evidentemente. E aquilo me chamou a atenção, aquilo me impactou. E eu quis saber ao fundo o porquê daquela gratidão. E aí começou toda a história. Conversando com o Dr. Bianco e depois com a Camila. De que maneira é a relação do senhor com o Dr. Bianco? Vocês foram contemporâneos, estudaram juntos? Sim, nós somos contemporâneos de pós-graduação na USP em 1980. Então, nossa amizade é de 45 anos. Mas eu não sabia, depois dessa fase, que ele estava em Sales Oliveira. Tá? Então, por uma obra do destino, eu vim a saber. E assim que cheguei em Sales Oliveira, antes de chegar na casa dele, eu fui ao cemitério. Isso chega a ser impressionante, né? E impactou a isso causou no senhor um interesse de saber mais sobre esse homem. O senhor foi a campo também, ajudado, é claro, também pelo próprio trabalho da Camila, que é daqui da cidade, o próprio Dr. Bianco, que o conhecia, enfim. Aí essa pesquisa foi aprofundada. Sim, exatamente, foi dessa maneira. E aí a gratidão para aqueles que se ofereceram a prestar os depoimentos a respeito dele. E aí nós fomos então moldando, né, na medida do possível, e resgatamos toda a história desse médico que dedicou a vida dele para a cidade de Sales Oliveira. Essencialmente um salense da Gema. É um homem que dedicou a vida a cuidar da sua comunidade. Isso realmente é uma coisa que muito me emocionou. Eu acho que atendi um chamado dele para reavivar essa memória de uma pessoa que, como todo salense, tem que se dedicar à sua cidade natal. Acho que é isso que eu posso falar. O livro, é claro, tem fatos importantes. Algum fato pitoresco que comprova essa relação brilhante entre paciente e médico que chamou a atenção do senhor? Ah, com certeza. Várias. Por exemplo, de madrugada ele ser chamado para atender um colono no Melado, por exemplo. Fazenda Melado. A Fazenda Melado. E ele prontamente atender. Ou ele, de repente, ir num determinado local e ver que uma pessoa estava doente e trazer para a casa dele. Ou ele não cobrar as consultas. Né? Então, por exemplo, ele olhava a ficha que ele ia cobrar. Ah, mas essa pessoa tem muitos filhos, não vou cobrar. Jogava a ficha fora. Quer dizer, ele viveu para a cidade e para os seus conterrâneos. Uma pessoa como essa merece sempre ser relembrada e sempre destacada. É um ícone da cidade de Sales Oliveira. O senhor já havia escrito algum livro antes? Sim, eu já escrevi. Como na área de anatomia, tenho livros escritos na anatomia, fiz a biografia de um professor lá da faculdade, aliás, 2 biografias. Então, por essa vontade de querer resgatar a memória dessas pessoas ilustres, o Dr. Jorge foi para mim essencial.